Secretária Lucinha, seja bem-vinda ao Café PT. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como vai a senhora? Tudo bem? Eu estou bem. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada. Secretária, queria já começar perguntando aqui que a senhora foi recentemente reconduzida ao cargo de secretária nacional de movimentos populares e políticas setoriais. Eu queria saber o que essa recondução representa para a senhora e para o trabalho que passa a ser desenvolvido. Na verdade, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido, mas o que isso significa a partir de agora também? Veja, é um trabalho, para mim, Ave Maria, é de uma satisfação imensa, porque foi uma experiência muito nova para mim. Eu venho do MST, das organizações populares, e depois fui, lógico, gestora de Estado aqui junto com o nosso hoje senador e na época governador Jacques Wagner, e depois com Rui Costa, e estar na Executiva Nacional do PT, sendo secretária de Movimentos Populares, para mim foi uma experiência na minha carreira, Então, foi muito prazeroso fazer esse trabalho de militância interna no partido. Pela primeira vez eu fiz um exercício de militância interna no PT. Eu sempre fui filiada ao PT, mas nunca estava nos espaços de direção. Fizemos uma disputa no PED aqui, mas acabamos fazendo uma coalizão onde a gente elegeu o nosso presidente Éden. Mas é a primeira vez que na gestão passada em que eu exerço uma função de direção partidária e logo para a Executiva Nacional do PT. E numa pasta tão delicada e importante para o partido e também para o conjunto dos movimentos populares do nosso país, que é ser secretária de movimentos populares, para mim foi um acúmulo muito grande e foi de uma satisfação enorme e prazerosa exercer essa tarefa. Na relação com as organizações populares, lógico que a gente teve o desafio da constituição das frentes, tanto a Frente Povo Sem Medo, como a Frente Brasil Popular, mas sobretudo também por conta do papel da Secretaria, que é a relação com os nossos setoriais. Nós pegamos a nossa primeira gestão com 8 setoriais, hoje nós temos 18 setoriais, então foi muito prazerosa o nosso trabalho, e a gente ser reconduzida para a gestão novamente na mesma pasta de Secretaria de Movimentos Populares e Políticas Setoriais, significa que a gente fez o que foi melhor para o partido, o que foi melhor para os nossos setoriais, o que foi melhor nessa relação com as organizações populares. A recondução nossa é realmente uma afirmação de que nós caminhamos de maneira correta, lógico, diante de todos os desafios, alguns continuam, mas para mim está sendo também a continuidade dessa tarefa muito prazerosa, estar nesta pasta, neste momento tão difícil que o nosso partido e o conjunto da esquerda está vivendo, que aí exige da gente novas movimentações, novos jeitos de se comunicar, de fazer, novos olhares diante dos grandes desafios que o PT tem, mas é de uma satisfação enorme estar novamente nessa tarefa aí na executiva do PT. E, secretária, quais são assim as principais prioridades que a senhora enxerga hoje na secretaria, que a senhora já vem trabalhando durante esse período que a senhora já está à frente dessa secretaria, mas daqui para frente também, quais são as principais prioridades que a senhora enxerga? Olha, eu acho que uma das principais é a continuidade dessa relação com as organizações populares. Trabalhando a construção da unidade, porque a gente sempre diz isso, nós não vamos sobreviver diante da conjuntura, principalmente as conjunturas que estão sendo expostas nos últimos anos para o conjunto da esquerda e para o PT, e agora mais intensificando nessa luta, nessa batalha internacional aí, essa disputa na batalha das ideias e de organizações populares mesmo. Nós não vamos conseguir construir uma vitória do conjunto da classe trabalhadora sem um processo de unidade das organizações e dos partidos de esquerda. E a nossa secretaria tem uma função muito importante para dentro do nosso partido, que é essa construção da unidade das organizações populares, mas também no conjunto dos nossos partidos de esquerda. O nosso presidente Edinho, ele faz isso muito bem, essa relação, mas a gente, enquanto secretaria,
a gente entende que a gente cumpre também uma função muito importante junto com ele nessa construção da unidade. E unidade em torno, lógico, unidade ideológica das nossas proposições, mas unidade de enfrentamento à extrema-direita, com organizações de base, organização popular, disputa real nas ruas, disputa real nas redes. Então esse é um dos grandes objetivos e dos grandes desafios que a gente tem diante dessa nova conjuntura, dessa nova gestão nossa, nessa recondução dessa nova gestão do nosso partido. E um segundo desafio, que é a qualificação, a meu ver, das nossas áreas setoriais. Na nossa primeira gestão, a gente conseguiu a ampliação e legalização para dentro do PT de grupos que estavam fazendo movimentação e organização por determinados temas que ainda não eram oficialmente reconhecido internamente do PT, e a gente transforma toda essa política na política setorial, que foi essa ampliação de 8 setoriais para 18 setoriais agora, nesse nosso último encontro. Então isso foi um trabalho muito importante, que não se dá só o mérito à secretaria, mas toda a militância interna do nosso partido que está fazendo a militância nas áreas setoriais. E a gente consolidou essa formatação no nosso último encontro. Agora, acho que a gente passa para uma segunda etapa, que é qualificar de fato. Ampliar esses nossos setoriais para a base, certo. Fazer com que os nossos setoriais não sejam só de pessoas, 1, 2, 3 pessoas, ou das direções políticas, sejam setoriais que tenham enraizamento nos nossos territórios, nos nossos diretórios municipais, nos diretórios estaduais, para fazer com que a nossa política partidária desça nesse diálogo com a nossa militância real. Acho que essa é uma das principais funções dos nossos setoriais. E a Secretaria tem isso como desafio de ajudar os nossos coordenadores e coordenadoras setoriais a garantir uma qualidade e, sobretudo, um processo de elevação da consciência política da nossa base, dando essa noção do agir em coletividade na defesa desse grande patrimônio que é nosso, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, desde as suas direções, mas também até a sua militância real. Perfeito, secretária. O PT ele tem essa característica, né? Ele é dividido em diversos setoriais, diversas secretarias que tratam aí sobre diversos temas, e muitos desses temas que são levados, né, para os ministérios, também para o parlamento. Isso reforça realmente a importância, né, dos setoriais aqui dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas, secretária, a gente está num ano aí, um ano eleitoral, né? A gente tem vivido a reconstrução da democracia no país, mas, sobretudo, a gente está em mais um ano eleitoral e é preciso permanecer, né, dar continuidade a essa reconstrução da democracia do nosso país. E aí eu lhe pergunto, secretária, como é possível, né, fortalecer o diálogo entre o PT e os movimentos populares, né, especificamente nesse ano, nesse período em que a gente está vivendo? Aí são muitas conversas. A gente tem esses espaços aí que eu já antecipei, que são os espaços das frentes, as duas frentes, mas toda a militância nossa da área sindical, né, onde está reunido todas as nossas centrais sindicais, a nossa militância do movimento sindical. Eu acho que é o fortalecimento, sobretudo, desses fóruns que reúnem essa coletividade, essa diversidade das organizações populares nossas. Nós do PT nós temos um papel fundamental por a gente ser o maior partido de esquerda, mas também por a gente ser um partido que nós estamos no governo. E é desse partido a maior liderança política que dirige, que orienta o conjunto da esquerda no Brasil. Então nós temos uma responsabilidade maior, eu acho, do que as outras organizações no fortalecimento dessa construção da unidade, com muita conversa, com muito diálogo e, sobretudo, acho que uma das responsabilidades maiores nossa, nesse desafio da defesa da democracia, acho que um dos exemplos mais bonitos a gente deu no último dia 8, onde a gente decide, principalmente o presidente Lula, junto com o nosso partido, e aí o nosso presidente teve uma função, extraordinária, nosso presidente Edinho,
nessa construção do dia 8 de janeiro ser lembrado como um dia de mobilização popular, onde a população, onde o povo faz a defesa, lembrando o que foi o 8 de janeiro de 2023, mas, sobretudo, fazendo a defesa dessa identidade, dessa defesa da soberania, dessa proteção às nossas instituições públicas e essa proteção, sobretudo, do povo que vive no nosso país, que é da verdadeira soberania popular. Então, acho que essa foi uma das principais demonstrações do que a gente pode fazer na defesa do processo democrático diante dessa nova conjuntura e continuar fazendo o debate da formação, da evolução, fazendo com que o conjunto da sociedade se mobilize, interaja um pouco mais com as nossas instituições públicas, com os nossos governos, né, com as nossas políticas públicas e não atribuindo o que a gente tem de conquistas importantes simplesmente ao nosso presidente da República. Lógico que isso é muito importante, não atribuindo simplesmente só a movimentação dos partidos, das organizações, mas se auto-identificando como mentores, mas como construtores de fato, porque aí a gente vai construindo essa consciência, essa evolução da consciência política, do conjunto da sociedade, na defesa de fato do seu território, da unidade das pessoas, do povo, porque essa vai ser a principal defesa do processo democrático. Na hora que a gente descer essa convicção para o conjunto da população de que nós precisamos construir a defesa dessa nação, mas construir em todos os nossos espaços, não só no seu partido, não só na sua organização, não só na sua associação, no seu sindicato, mas principalmente no seu território, no seu bairro, na sua localidade, né, fazendo com que as pessoas se vejam e se entendam dentro desse processo de defesa do que nós temos de melhor no nosso país, que é essa riqueza imensa que é o nosso território, que é o nosso povo, que é a nossa gente, que são as nossas organizações também, mas sobretudo o nosso povo, né, e o que a gente tem de recursos naturais. É a união e a força, né, de todos os conjuntos da sociedade, como a senhora falou. A gente está conversando com a Lucinha Barbosa, também conhecida como a Lucinha do MST, né, a nossa secretária nacional de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do Partido dos Trabalhadores. Mas dando continuidade, né, a essa conversa, a senhora falou da importância, né, da participação popular nos territórios, especificamente também, nas periferias, nas áreas rurais, enfim, em todos os cantos, né, do nosso país. Mas como é possível ampliar, inclusive, secretária, essa participação popular nesses territórios? De que forma que a senhora acha que é possível realmente ampliar essa participação dos movimentos, né, independentemente de qualquer área desse nosso país, que é bastante extenso, inclusive, né? Eu acho que uma das coisas que a gente ainda não está conseguindo fazer políticas públicas do governo federal e dos governos nossos estaduais, onde a gente tem governos de esquerda, que tem políticas públicas voltadas de fato para o cuidado com a população no Estado e no Brasil, fazer com que essas nossas políticas sejam vistas. Lógico que as pessoas recebem Minha Casa Minha Vida, está na Minha Casa Minha Vida, o filho está frequentando uma boa escola, está tendo mudanças no ambiente onde a gente vive, mas geralmente essas políticas públicas dos nossos governos chegam nas localidades e não chegam como obra do processo da evolução da construção da mobilização popular e da eleição do presidente Lula e das organizações dos nossos partidos. Essas nossas políticas que melhoram a vida das pessoas, é preciso que a gente construa uma engrenagem de militância para que elas cheguem nas suas localidades e com uma certa formação política, fazendo com que aquele receptor, aquela receptora daquela política, ela entenda que aquilo foi através de muitas lutas, foi porque a gente elegeu um presidente que gosta das pessoas, que cuida das pessoas e que é igual a nós.
Então as pessoas precisam linkar, principalmente as pessoas que recebem são beneficiadas pelas nossas políticas, precisam linkar essa benfeitoria da política que está melhorando a minha vida com o processo da organização política. O processo de gostar da política eleitoral também. Porque a gente vai também descriminalizando a política, que foi um processo que a extrema-direita fez há muito tempo na cabeça das pessoas. Desligar essa vida real das pessoas com o que acontece nos partidos, com o que acontece na sua organização política e assim sucessivamente. Acho que se a gente conseguir resolver esse vácuo que a gente está... Aí é com muita militância, com muita informação, nessa interação entre o governo, partido, organizações populares e a militância que está na base. É com muita comunicação acessível para que as pessoas de fato entendam, vejam a notícia e entendam de fato que a gente está dialogando diretamente com eles. E também, lógico, isso é com muito fortalecimento às organizações que já existem. As organizações que são interlocutoras ou organizações que de fato são base, as organizações populares do campo, das águas, da floresta, a nossa militância urbana. Então, muita interlocução de fato com os governos nossos e as organizações, para que a gente politize mais as conquistas nossas e para que chegue de fato na nossa base, gerando consciência política, para que isso traduza em organizações políticas de fato, cada um na sua localidade. E incentivando, eu acho que é um segundo processo, e incentivar as organizações novas que estão surgindo, que estão se constituindo nos seus locais, a gente também incentivar de maneira que a militância se sinta parte de todo esse processo. Então, acho que são coisas que a gente pode ir fazendo diante dessa conjuntura. E a conjuntura está exigindo da gente agora, né? Sim. Não basta a gente ter só uma boa retórica, não basta a gente ter instrumentos, organizações seguras e fixas. Nós vamos ter que fazer um processo de disputa da consciência das pessoas muito grande, porque o processo da comunicação e a inteligência artificial está numa evolução tão grande que a gente precisa, de fato, ver como é que a gente avança nesse aspecto, na disputa das ideias do conjunto da sociedade, primeiro, para se despertar para a organização popular, para se organizar, e segundo, para fazer esse reconhecimento de fato, que nada vem de graça, senão através da organização e da luta na localidade, no estado e a nível nacional. Com certeza, secretária. Agora, quando a gente fala sobre os principais desafios enfrentados pelos movimentos populares, a senhora citou alguns agora relacionados até mesmo à comunicação, né? As pessoas terem essa consciência, né? Saberem, pelo menos serem informadas de ao adquirir um imóvel do Minha Casa Minha Vida ali, por exemplo, aquilo ali é resultado, né, de muitas lutas, inclusive dos movimentos populares para isso, né? Dos movimentos sociais. Mas ainda falando de desafios, né? Quais são os principais entraves que a senhora acredita que os movimentos ainda continuam encontrando? Seria no parlamento? Seria questões orçamentárias? Como que a senhora classificaria isso? Não, eu acho que o grande desafio das organizações populares, o avanço das lutas populares, é que não são desafios que se resolvem, a meu ver, com um determinado tempo a gente já prevendo, com uma localidade ou organização A ou B. Nós vivemos em um tempo de muito descrédito no que é popular. Há um descrédito, a estratégia da extrema-direita no mundo, no Brasil e em todo lugar, é de descredenciamento das lutas dos povos. É um descredenciamento da crença no indivíduo acreditar nele mesmo, tipo assim, nele e no seu lugar, na organização com seus ali. Né? Então há um aumento e um fortalecimento muito na individualidade, tipo, seja bem, se capacite, se profissionalize, que você vai vencer na vida.
Então, há uma descrença muito grande no processo de unidade, de união, de organização, e que através disso daí é possível a gente conquistar outros campos. Então, acho que esse é o nosso maior desafio, enfrentar esse descenso das lutas populares. No mundo, as organizações populares e as lutas, de fato, que você trava batalhas, que você organiza, você tem conquistas, isso está em descenso no mundo, né? Então, é uma batalha das organizações, dos povos que lutam no mundo, é um período muito difícil de enfrentamento ao grande capital, à extrema-direita, de fato, né? Então, é um desafio não a curto prazo, eu acho. Nós vamos ainda debater muito, nós vamos ter que ainda encontrar muitos caminhos para ser entendidos, para as pessoas, para o conjunto da classe trabalhadora entender que nenhum salvador da pátria vai nos salvar, que vai diminuir a nossa pobreza, que vai diminuir a nossa pobreza, que a gente vai melhorar de vida e que a classe mais rica vai ceder um pouquinho mais para a classe mais pobre que está embaixo, se não o processo, o protagonismo, se não tiver o protagonismo da organização da classe mesmo. Então, essa crença, essa labuta, a gente precisa trabalhar muito. E aí, por isso que eu acredito muito no processo de muita conversa das organizações populares e do conjunto dos partidos de esquerda. Porque nós temos que desconstruir muros na cabeça das pessoas. Muros há 500 anos atrás. Olha, você é só para trabalhar a vida toda. Você não tem direito a lazer, você não tem direito a isso, você não tem direito àquilo. E isso virou um processo natural. Então, essa autoestima do conjunto da classe trabalhadora, para colocar essa classe em movimento, de construção do que é coletivo, e é bom para você, mas não só para você, para o conjunto dos seus companheiros e companheiras. Isso é uma tarefa muito árdua, e nós só faremos essa tarefa se tiver muita unidade, se tiver muita conversa, se tiver muito respeito aos nossos valores, aos nossos princípios, construindo muito métodos conjuntos para esse caminhar, para que de fato a gente vença a extrema-direita e a gente recoloque o conjunto da classe trabalhadora em marcha em direção à construção de muitos direitos nossos que ainda está por vir. Lógico que o processo da eleição, que nós estamos no ano eleitoral, ajuda e é muito importante. Neste momento da quadra histórica nossa, o processo eleitoral entra num patamar, sobe de prioridade, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode fazer as maiores lutas possíveis, mas a gente precisa reeleger o nosso presidente Lula. Nós precisamos continuar no comando do Estado. Até para que não haja nenhum retrocesso, né, como a senhora falou. Precisamos ganhar mais governos estaduais. Nós precisamos fazer maioria no parlamento brasileiro. Nós precisamos eleger mais deputados e deputadas federais. Nós precisamos eleger mais senadores e senadoras. Então, a institucionalidade assume nessa quadra histórica, onde os Estados Unidos está querendo agora o Trump ser xerife do mundo, dizer o que tem que fazer em cada território, em cada país. A institucionalidade, junto com a organização popular, com as lutas populares, o processo eleitoral assume um espaço muito estratégico nessa nossa batalha, nessa nossa luta. Então, é muito importante. Mas precisa ser casado com o processo da mobilização popular, da organização popular, para a gente ir formatando uma nova consciência de classe no nosso país. Porque senão a gente não vai vencer a batalha dos nossos sonhos, que é fazer com que o conjunto da classe trabalhadora esteja no centro, na centralidade das políticas públicas e na distribuição de riqueza e renda do nosso país, que agora é para poucos, né, no mundo. Nós precisamos fazer com que a riqueza que a gente tem, ela seja distribuída, né, e concebida para o conjunto das pessoas, dos seres humanos que vivem nesse nosso território. Então, esse é o nosso grande objetivo, é o objetivo do PT, é o objetivo das organizações populares, e é para isso que a gente trabalha e que a gente faz um esforço danado para continuar essa nossa luta aí, ajudando o presidente Lula,
reforçando e trabalhando no processo de organização do nosso partido e também nas nossas organizações populares. Com certeza, um trabalho feito com bastante dedicação, né, e cuidado também. Secretária, para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para as lideranças, para os militantes também, né, dos movimentos populares, sobretudo nesse ano eleitoral, né, um ano que é tão importante para o país e que é tão importante também a atuação e a participação dos movimentos populares. Deixo a palavra aí com a senhora. Esse ano será um ano ímpar para as nossas organizações, e em especial para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Acho que a nossa militância, as nossas lideranças, com todas as dificuldades que a gente possa ter, que em todos os territórios a gente chega, cada um com suas agonias, com suas dores, mas nós precisamos fechar esse ano com um partido maior, um partido mais forte, um partido mais unido, reelegendo o presidente Lula. Nós precisamos reeleger o presidente Lula e nós não podemos se contentar em ir para segundo turno. Nós precisamos reeleger o presidente Lula no primeiro turno e nós precisamos ampliar o quadro nosso de governadores e governadoras, e isso que eu já antecipei, que é ampliar o parlamento, ampliar nossa bancada, a bancada de esquerda, não só do PT, mas a nossa tarefa como militantes internos do partido, nós que ampliar a nossa bancada do PT com homens e mulheres que vai ajudar o presidente Lula a continuar reconduzindo e dirigindo esse nosso país. Mas também nós só vamos conseguir fazer isso se a gente tiver com as nossas organizações fortes. E se a gente retomar o verdadeiro trabalho de base, que às vezes a gente diz, lógico que o PT, e quando eu falo retomar o trabalho de base, não quer dizer que nós saímos das bases, porque a nossa militância está lá, está no sindicato, está na associação, está lá no diretório do nosso partido, mas nós precisamos requalificar esse nosso trabalho, valorizando sobretudo essa nossa militância que está lá na ponta, para que a gente faça uma grande disputa, não só a disputa eleitoral, mas a disputa de organização, de organizações populares, que é disputar a mente, corações e mentes do conjunto da classe trabalhadora, para que de fato eles entendam que nós estamos na disputa de projeto. É o projeto da deteriorização, é o projeto do desmatamento, do aniquilamento das pessoas que está do outro lado, e o nosso projeto, que é o projeto da defesa do nosso território, da defesa do nosso povo, da defesa de políticas que de fato cheguem nas nossas comunidades, nos nossos assentamentos, nos nossos quilombos, nas nossas aldeias, a defesa do bem, né? Da preservação da nossa natureza, do cuidado com os nossos recursos naturais, com a nossa água, com o nosso solo. Esse é o nosso projeto. Mas não basta estar só internamente no PT e nas nossas organizações. É preciso que o conjunto da sociedade brasileira veja a defesa do melhor projeto, do que é melhor, do que é bom, do que é amor, do que é paz. As pessoas têm que ligar isso a nós, ao conjunto da esquerda brasileira, e em especial à militância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Que a gente faz isso o tempo todo. Mas às vezes a gente não consegue traduzir nas redes, não consegue traduzir nessa disputa maior no conjunto da sociedade. Nós estamos sendo desafiados a isso. E eu acredito que a gente pode ter toda a tecnologia do mundo, mas se a nossa militância interna não se convencer disso, a gente não vai para lugar nenhum. Eu acho que esse é um ano decisivo e nós vamos ter que se convencer de que nós somos muito importantes para o nosso partido, para as nossas organizações, nessa disputa que será a disputa e a batalha do nosso século e do nosso tempo. Com certeza, é o que a gente espera realmente, né, secretária? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Parabéns aí pela sua atuação à frente da Secretaria de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Desejo muito sucesso aí nessa nova jornada, né, para mais um período aí de gestão à frente da Secretaria, viu? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Café PT. Obrigado a vocês e todo o conjunto que nos acompanha no Café PT.